Aqui, na Klabin, a gente dá muito valor à embalagem. Mas, quando falamos de pessoas, o que vem de dentro é muito mais importante do que o que se vê por fora. Há alguns anos, a Klabin passou a dar mais foco e atuar com mais intensidade nos temas relacionados à diversidade. As ações, antes pontuais, tomaram forma, ganharam tamanho e geraram resultados. Hoje, a Klabin conta com um modelo de atuação que direciona as ações voltadas para a diversidade na empresa. Definimos onde queremos chegar e, agora, trabalhamos ações que nos levam para mais perto desse objetivo de sermos uma empresa cada dia mais diversa e inclusiva. Para chegar lá, trabalhamos em 4 frentes. Área corporativa, que faz a gestão do tema, desenvolvendo ações e programas alinhados à estratégia da companhia. Comissão de gente, que discute e recomenda ações para aprovação em diretoria. Comitê de Diversidade, que constrói e apoia ações locais com representantes das unidades. E os grupos de afinidade, formados por colaboradores voluntários que se dedicam aos temas de diversidade como raça e etnia, gênero, diversidade geracional e LGBTI+. Cada grupo é responsável por discutir, construir e apoiar ações que fortaleçam seu tema e propósito específico. E é sobre eles que você vai conhecer um pouco mais agora. Olá, eu sou a Nina, da área de diversidade corporativa aqui da Klabin, e hoje eu estou aqui para bater um papo com os participantes dos grupos de afinidade sobre a importância de trabalhar interseccionalidade no tema de diversidade. Então, aqui junto comigo hoje estão Maria Luísa, do Cá Entre Nós, Miguel, do Grupo Black, Aline, do Colors, o Caio, representando o Memo, e a Ivone, do Grupo Multiclabin. Antes da gente começar a conversa com eles, eu acho importante contextualizar. Então, o que é interseccionalidade? Por que a gente está falando disso? A interseccionalidade é um conceito que explica a relação dinâmica que existe entre os vários problemas sociais que podem causar desigualdade. Então, por exemplo, a gente sabe que existe desigualdade na relação homem-mulher, assim como na relação de pessoas brancas com pessoas negras e assim por diante. Então, a proposta que a conversa da interseccionalidade traz é que a gente não exclua ou hierarquize essas características ou marcadores identitários, que é como a gente fala, mas sim que a gente tenta compreender a relação que existe entre todos esses marcadores e a sobreposição de discriminações que existem a partir deles. Então, é uma ferramenta de análise que é importante para a gente pensar sobre as relações sociais de raça, sexo, idade, classe, e os desafios que a gente tem de criar projetos que sejam eficazes em cima de todas essas características. Então, voltando para o exemplo anterior, do mesmo jeito que a gente precisa trabalhar com ações afirmativas que ajudem a diminuir a desigualdade que existe entre homens e mulheres, a gente precisa pensar que essas ações que são construídas pensando em mulheres no geral, não vão ser eficazes se a gente pensar na relação entre mulheres brancas e mulheres negras, ou ainda mulheres negras e heterossexuais e mulheres negras LGBT. Então, é um convite para a gente pensar no conglomerado dessas características todas. Para ilustrar um pouco mais, então, agora a gente pode começar falando de gênero, que é um tema que a gente trabalha em 3 dos nossos grupos da Klabin, mas com olhares diferentes sobre o assunto. Malu, você quer comentar? Sim, Nina, obrigada. Oi, pessoal, e a resposta é sim. Eu acredito que eu falo por todos os representantes aqui dos grupos de afinidade quando eu digo que a questão do gênero, ela realmente abrange a interseccionalidade. Então, no caso das pautas das mulheres, que é onde o Cá Entre Nós tem mais enfoque, a resposta é mais direta. O gênero afeta diariamente as nossas relações de trabalho como mulheres, quer nós tenhamos consciência disso ou não. E, atualmente, é senso comum, a gente sabe que há muitas oportunidades para aumentar o número de mulheres nas áreas corporativas e principalmente em cargos de liderança, e nós sabemos também que essa situação tem raízes na nossa cultura e na forma como a gente enxerga o papel da mulher na sociedade. A parte boa de tudo isso é que todo dia a gente vê mais um número cada vez maior de mulheres e homens se conscientizando e tomando ações para entender o problema e para fazer parte da mudança da situação.
E também sabemos que não é algo simples e nem fácil, porque esse estigma está implantado há muito tempo, há séculos, e mesmo assim essas ações, como do grupo de afinidade, mostram o quanto o progresso é possível, né? Oi, gente, tudo bem? Bom, no Memo, as nossas discussões de gênero elas partem da reflexão a respeito da masculinidade e dos comportamentos e forma de agir do homem, que é qualquer pessoa com identificação masculina, em relação a si mesma, a outra pessoa e à sociedade. O ser homem normalmente está preso dentro de um padrão, que a gente chama de man box, ou em português simplesmente caixa dos homens. Qualquer comportamento fora dessa caixa é considerado coisa de mulher ou coisa de viado, menosprezando quem é diferente, que deixa margem para a interpretação que qualquer homem que age ou esteja fora desse padrão é considerado menos homem. A gente entende que a discussão sobre gênero também é papel dos homens, cabendo a nós assumirmos nossa responsabilidade no debate. Funcionamos como grupo de reflexão de questões de gênero a partir de rodas de conversa entre homens da empresa, incentivando o compartilhamento de histórias e vivências dos nossos membros. E, Caio, é muito interessante isso que você fala de ser menos homem, né? Porque aqui na perspectiva LGBTI+, né, o conceito de interseccionalidade também se fortalece muito quando a gente discute gênero. Porque, a princípio, também a gente já fala de vários grupos minoritários em representatividade aqui no nosso grupo, né? Como mulheres lésbicas, homens gays, pessoas bissexuais, no campo, né, de orientação de sexualidade, e de mulheres e homens trans também no campo de gênero, né? Mas esses dois grupos têm em comum serem muitas vezes alvo de agressões e microagressões por não terem tanto nem gênero quanto orientação sexual, com muitas aspas, de acordo com o sexo biológico com que eles nasceram, né? E é sempre importante mencionar aqui, quando a gente fala de gênero, a situação das pessoas trans, né? Lembrando, pessoa trans é aquela que não se identifica com o gênero que foi designado na hora que ela nasceu, né? Então, muitas vezes mulheres trans, travestis, homens trans também são julgados, desrespeitados, agredidos e até assassinados apenas pela condição de serem transexuais, né? E isso não seria um fato importante para eu trazer aqui se não fosse a triste realidade de que pelo 12º ano consecutivo o Brasil é o país que mais mata pessoas transexuais no mundo. Então é importante dizer aqui, né? Não é uma questão de escolha, parece uma bobagem, mas ainda é necessário falar esse tipo de coisa, né? E essa discussão também é importante porque a maior parte da população trans acaba ficando fora de um mercado formal de trabalho e acabam procurando aí subempregos ou trabalhos sexuais, e aí eles vão se somando, vão somando mais um grupo minoritário em representatividade na sociedade, né? Que eu acho que o Miguel tem bastante a dizer sobre isso. É isso aí, Aline. Falando em representatividade, né, dentro do contexto de interseccionalidade que nós estamos colocando aqui, ganha ainda profunda relevância quando nós abordamos esse tema dentro do pilar étnico-racial. Né? Sobre a mulher negra, há um estigma de caráter preconceituoso muito acentuado. Dentro do nosso atual contexto socioeconômico, a mulher negra está em plena desvantagem de oportunidades e de igualdade. E as pesquisas não mentem, né? Indicam que a mulher negra é a que recebe o menor salário quando comparada com o homem negro, e estes, por sua vez, com as mulheres brancas, e esses todos, então, menor salário do que comparados ao homem branco. A mulher negra ocupa boa parte da nossa base da pirâmide social. Se há dúvida neste particular, cabe questionar quantas executivas negras nós conhecemos. Considerando o último censo realizado em 2019, nós vimos que a população brasileira é composta majoritariamente por negros. 56% se autodeclarou entre pretos e pardos. E também é majoritariamente composta por mulheres, 51,8%. Então, forçosamente, a gente tem que concluir que uma parcela extremamente significativa da nossa população é composta por mulheres negras. E a ausência da sua representatividade, tanto no ambiente corporativo, privado, quanto no público, impressiona. Se a gente ampliar um pouco mais ainda, saindo de um pilar, que é o gênero, olhando mais para as situações do dia a dia, outra situação que a gente costuma discutir e que a gente percebe que atinge também mais de um dos grupos que é minoritário, assim, representatividade, é uma preocupação exacerbada, assim, com a própria imagem, né? Com roupa, com vestimenta. Acho que a gente também tem bastante a comentar sobre isso. Malu, pode começar? Sim, Nina, obrigada. Então,
para as mulheres também, infelizmente, a gente tem que pensar muitas vezes na nossa vestimenta em todas as ocasiões. Então, a gente sabe que uma mulher escolhe cuidadosamente o que vai vestir, porque a gente precisa se atentar a situações como desde julgamento de caráter baseado no que você está vestindo, até coisas muito mais graves como assédio e crimes sexuais. Infelizmente, a gente enfrenta ainda um estereótipo muito ligado a essa questão da vestimenta. Então, é comum a gente considerar a vestimenta de uma mulher dentro de um ambiente corporativo como inadequada e cobrar muito mais esforço, entre aspas, da vestimenta, da aparência da mulher, quando se trata de unha, maquiagem, cabelo e roupa, do que essa cobrança que se tem com os homens, né? E pegando o link com a fala do Miguel também, a nossa conversa sobre interseccionalidade, a gente percebe que esse mesmo problema da questão da vestimenta e da imagem, ele é ampliado quando você fala, por exemplo, de mulheres negras, porque daí você junta a questão de ser negra com a questão de ser mulher. E também é uma realidade muito triste e preocupante, e é por isso que a gente junta esforços para quebrar esse paradigma. De fato, Manu, quando falamos em imagem, em especial da mulher negra, vai além da vestimenta. Falamos da aparência também. Quantas mulheres negras tiveram, e algumas ainda têm, o que aceitar, por exemplo, o seu cabelo? Muitas passaram por transição capilar, pois hoje estão se alijando do padrão culturalmente imposto, né, e começaram a se aceitar como elas são. E não há nada de errado nisso. Não é a forma que a pessoa negra se veste, mas é o estigma que ela carrega em razão do racismo estrutural. A construção histórica, social, educacional e cultural da nossa sociedade é um principal fator que fortalece essa forma de racismo e que muitas das vezes resultam em situações constrangedoras. Eu explico. Já ouvimos histórias de mulheres negras aí que chegam a um condomínio para visitar seus amigos, ou mesmo para ingressar no congresso, em que ela será a própria palestrante e lhe ser indicada a entrada de serviço, independentemente da roupa que ela está usando. Um outro exemplo de um homem negro vestido de terno e gravata andando num shopping de alto padrão e é tido como segurança, ou mesmo dentro de um supermercado, ser seguido e acompanhado de longe. O próprio uso da máscara causa alerta, quando se entra numa loja ou no mercado. Inclusive, há relatos, de alguns que evitaram usar máscaras escuras no começo da pandemia em razão dessa situação. Como podemos ver, o problema não está efetivamente na aparência, que muitas das vezes é inconscientemente repudiada, seja pelo cabelo ou vestimenta, mas sim no estigma que foi imputado à população negra ao longo dos anos. É o prejuízo do racismo estrutural. Certamente, a Aline ainda consegue entrar em um pouquinho mais de detalhe, não é, Aline? Miguel, isso que você fala é muito sério, e é tão sério que eu fico até pensando aqui, que eu poderia comentar sobre aquelas piadinhas típicas, no ambiente de trabalho, sobre, você veio com uma camisa rosa hoje, alguma coisa assim, mas eu acho que é tão sério que a gente já passou desse tipo de comentário, Então, falando especificamente sobre autoimagem, aí existe um aspecto, especialmente para mulheres lésbicas, homens gays, pessoas bissexuais, que acabam se preocupando de forma excessiva em relação à percepção sobre terem que performar, não ser excessivamente gay, Tanto homens gays em relação à feminilidade, como mulheres lésbicas em relação à masculinidade, por exemplo, por medo de serem agredidos e sofrerem violência, nas ruas, no escritório, enfim, em qualquer ambiente. É claro que esse assunto não é aplicável a todas as pessoas LGBTI+, mas isso traz sofrimento, em situações cotidianas e no ambiente de trabalho, que traz alguns efeitos, Então, essa sensação de vigia constante, como você falou, ansiedade, uma sensação de não pertencimento àquele ambiente, agir na defensiva, tentar mudar o comportamento para ser mais aceito, enfim, entre outros efeitos. E é por isso que cada vez mais a gente precisa ter ações para tentar remediar que aconteçam essas microagressões, como a gente chama, E aí um exemplo que a gente tem atualmente de programa corporativo onde a gente teve o cuidado de olhar a interseccionalidade foi o Integra Klabin, que é o programa de estágio para estudantes de baixa renda que a gente lançou em 2020, e agora a gente já está indo para o segundo ciclo.
E é um programa que a gente olhou para a interseccionalidade, porque além de ser voltado para estudante de baixa renda, a gente também pediu para a consultoria que nos apoia nesses processos seletivos, que a gente buscasse pessoas de outras minorias também. Então, no final do processo, a gente conseguiu 60% dos candidatos mulheres, 25% negros e 25% LGBT, além, claro, de serem estudantes de baixa renda. E para vocês dos grupos, como tem sido esse trabalho olhando para a interseccionalidade? Quais os desafios, os impactos e as ações que têm sido feitas? Nina, muito legal esse exemplo, porque mostra de forma real como a interseccionalidade pode ser enxergada, né, e pode ser resolvida. Para iniciar aqui a nossa parte na conversa, eu gostaria de pontuar como esse tratamento da questão de diversidade, através desses grupos de afinidade aqui na Klabin, é uma estratégia super importante, porque falar de diversidade ainda é essencial, nós ainda precisamos falar de diversidade. No Multiclabin, nós buscamos a sinergia entre as diferentes gerações, procurando melhorar e inovar os processos através da interação desses diferentes grupos. A interseccionalidade é um processo importante para que os grupos diferentes aqui na Klabin, já apresentados anteriormente, não fiquem isolados nas suas caixinhas, cada um na sua caixinha, discutindo o seu problema de desigualdade, né? Mas a gente precisa pensar em como a interseccionalidade pode ajudar, né, a abordar esses temas e também como esse assunto é importante na nossa vida no trabalho como um todo e na nossa vida em casa, nas relações e etc. Eu queria lembrar também que é importante o ideal de transformação, né? O sustentáculo dessas ações em relação à diversidade é muito dentro da questão de transformação. A gente quer transformar a nossa sociedade, a gente quer mudar a cultura. E que a mudança de cultura ela não acontece por causa de uma ação ou de outra, mas sim pela inter-relação, pela ligação, né, que existe entre as diferentes ações e a transparência com que a gente executa essas ações. Um exemplo, ou uma forma de como isso pode ser discutido é endereçando, primeiro, os traumas. A gente vê que para cada grupo, né, de afinidade, onde a questão de diversidade tem sido trabalhada, existem vários traumas, né? O próprio Caio, Aline, Miguel, cada um de vocês, Malu, já levantaram, né, as diferentes possíveis causas de traumas. E a gente precisa começar a conversar abertamente, né? Não só nos diferentes grupos, mas de uma forma onde a gente possa fazer a interligação entre esses grupos. E aí, a gente precisa discutir também uma questão que não é só a questão de diversidade, é que essa discussão de diversidade e a cultura onde a gente vive leva a uma relação de força e poder que precisa ser quebrada. Senão não adianta a gente ficar discutindo e nós não vamos chegar, né, no resultado que a gente quer, que é a mudança dessa cultura. E aí a gente precisa, eu acho que é um desafio maior, né, é desconstruir toda a situação. Lá vem a Ivone falando para desconstruir, para fazer bagunça, mas não é bagunça, gente. É desconstruir essa forma de pensamento, né? Como a gente está preparado para pensar dessa forma, né? E eu acho que cada vez mais o que nós, né, nos diferentes grupos temos que fazer é provocar cada vez mais a interação,
e tentar encontrar esse ponto comum. Miguel, você não acha que a gente vai chegar lá dessa maneira? É isso mesmo, Ivone, sem dúvida. Quanto maior a interação entre os grupos, mais rápido o conceito é disseminado e, quando se vai ver, conseguiremos transitar entre os pilares de diversidade de forma integrada, fácil, né, sem dificuldades. Trata-se de uma jornada, né, onde a reflexão faz parte do processo de construção. É preciso construir e fortalecer valores, né, que fortalecem a equidade, o respeito, e a necessidade também de se desconstruir mitos e pensamentos enviesados, que prejudicam a inclusão. Em contato com o público, né, nós notamos que a percepção social da necessidade do todo ainda é muito desconhecida. O desafio é grande, mas não é impossível. Acreditamos que a melhor forma de tratar a intersecção dos pilares de diversidade, além de disseminar conhecimento, é aprofundar o processo de empatia também. Só podemos falar da dificuldade do todo quando entendermos as peculiaridades e as dificuldades de cada parte que compõe o todo. Certo, Caio? Exatamente, Miguel. Bom, nós do Memo, por enquanto, a gente funciona como espaço para diálogo entre homens incomodados que discutem sobre suas emoções, sobre suas masculinidades, o que a gente já considera algo impactante e transformador por si só. O Memo e alguns de nossos membros, além de participarem ativamente de outros grupos de afinidade e das ações desenvolvidas dentro dos mesmos, levam para debate assuntos que se relacionam com diferentes causas. Nosso grande desafio tem sido garantir ainda mais diversidade dentro do grupo e das rodas de conversa. Por isso, como as discussões têm um ponto de partida pessoal, as questões como a interseccionalidade acabam sendo menos abordadas. A gente apresentou um crescimento rápido no número de membros no último ano, contando com homens de diferentes regiões, culturas, cargos e idades, por exemplo. Porém, a gente ainda está dentro daquele padrão homem branco e heterossexual. Nós queremos maior presença do público LGBTI+, maior presença de homens negros e pardos, de PCD, entre outros grupos menos representados. É isso mesmo, Caio. E eu posso compartilhar que as nossas conversas sobre interseccionalidade no Cá Entre Nós está tomar forma nas nossas últimas discussões. A gente funciona de forma que a cada 3 reuniões de trabalho a gente realiza uma roda de conversa sobre temas importantes que tangem a equidade de gênero, e é extremamente enriquecedor quando a gente analisa as diferentes mazelas que as mulheres precisam lidar dependendo da sua posição social, da cor de pele ou da sua orientação sexual, que é exatamente essa questão da interseccionalidade que a gente tanto trata. Então, primeiro a gente precisa nos conscientizar e nos esforçar para passar os nossos aprendizados para a Klabin ou para quem estiver interessado em escutar. E tão importante quanto é a percepção de que as dificuldades que existem, elas só aumentam quando a gente leva em consideração as particularidades da realidade de cada mulher. Então, a gente começa a abordar, por exemplo, não somente o índice de mulheres na liderança, mas fazer uma correlação com qual é o índice de mulheres na liderança que é LGBTI+, ou qual é o índice de mulheres na liderança que é LGBTI+, e negra, e toda essa representatividade. Malu, e acho que eu só acrescentaria que, apesar de a gente ainda tem muito o que evoluir, né, todos os grupos em termos de provocar mesmo, a gente começou um diálogo para sensibilizar, né, há 2 anos já isso, como a gente faz com o Memo, por exemplo, né, algumas gerências para a gente ir em busca dos aliados para esse grupo tão diverso, já que é o grupo LGBTI+. O nosso papel também é o de complementar as ações afirmativas trazidas pela área de diversidade e provocar reflexões, né, como o que é normal, o que é natural, o que é homem e mulher, né? A gente sabe que a gente ainda tem muito desafio pela frente, mas a gente está se esforçando para dar esse primeiro passo para naturalizar, sobretudo, a inclusão, até para a gente conseguir chegar nesse patamar que a Ivone cita, né, de não ser mais necessário separar os grupos por caixinhas, né? Exatamente, Aline. A gente faz esse trabalho sabendo que isso adiciona valor e cuidado que a Klabin tem com o nosso pilar de sustentabilidade, né? Já que o mote desses grupos é trabalhar essencialmente direitos humanos. Então, eu queria agradecer a todos vocês pelo papo de hoje. Lili, Miguel, Ivone, Caio e Malu. E até a próxima. Obrigado, gente. Obrigada, gente. Até a próxima. Obrigado, pessoal.